Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É com muita alegria que iniciamos, né, essa tarde de hoje, né, essa 22ª edição do Conversa com o Escritor, né, que tem a honra de contar com essa presença, né, muito potente, muito jovem, né, e muito desenvolta na literatura, né, essa nova cena literária de Pernambuco, que é a do Mário Cavalcante, tá? Mário Felipe Cavalcante. O Mário Felipe, né, que é autor dos livros de contos premiados O Circo, né, pelo edital Novos Talentos da UFPE, em 2015, pelo livro também Morte e Vida e Outros Contos, também pelo edital Novos Talentos da UFPE do ano de 2018, e ele que publicou Caninos Amarelados e que ele levou o prêmio, né, o terceiro prêmio Pernambuco de Literatura, que ocorreu no ano de 2016. O Mário, ele também foi semifinalista do Prêmio Sesc de Literatura, né, 2014, com o Comédia de Enganos, e hoje ele é editor-chefe do site de literatura e cultura Homo Literatus. Mário Felipe, querido, seja bem-vindo. As suas palavras primeiras aí no nosso Conversa com o Escritor, e quero deixar aqui claro, né, a nossa alegria, a nossa honra pela tua presença. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todo mundo que estiver aí assistindo. É um prazer, né? Um prazer enorme meu também, né, estar aqui. O 22ª edição, vocês estão de parabéns. É um programa muito bom. Acho que você tá já virando o Abu Janra da literatura. Muita presunção, peraí. Só falta no final da entrevista você perguntar o que é a vida e repetir essa pergunta para Tem uma pergunta que mesmo com essa mesma toada eu sempre pergunto a todos que passam por aqui. E eu já inicio, não é, trazendo essa pergunta para você, não é, Mário? Você que é um estudante da escola pública, você que é... E eu queria que você dissesse para a gente aqui o que é a escola pública, né? O que ela representa para você. Em que medida ela exerceu influência sobre o sujeito que você se tornou, não é? Com os seus espaços, com a sua geografia, com a sua arquitetura, com os seus problemas, né? E com as suas soluções também, com as suas... Por favor. É uma ótima pergunta, hein? A inicial, porque a escola pública, ela é, na verdade, tudo, né? Ela é uma iniciação à sociedade brasileira na sua complexidade da forma como ela é, né? Então, na escola pública, a gente tem acesso, de um lado, às desigualdades do sistema, né? O sistema brasileiro, político, econômico, é desigual desde a raiz. E é na escola pública que a gente aprende a necessidade de lutar contra essas desigualdades, né? Isso é muito importante, isso é primordial, na verdade. Porque no Brasil, um país complexo como o nosso, grande como o nosso, diverso como o nosso, é muito importante, desde pequeno, você ter esses matizes da necessidade da luta, da necessidade de se buscar os seus direitos, né? Então, assim, eu acho que a escola pública me ajudou também a perceber onde é que eu queria fazer na sociedade, né? Então, foi, digamos que ela que me levou para a faculdade de Direito, e quando eu falo escola pública, eu faço a extensão aí também para a universidade pública, né? Me graduei em Direito na Federal de Pernambuco, é uma universidade pública, sou aluno especial hoje de um programa de pós-graduação aqui da USP, é a universidade pública. E, assim, a escola pública, ela tem isso, ela tem esse viés. E eu acredito, Marcelo, que, assim, essa complexidade, eu acho que complexidade é a palavra, entende? Porque, ao mesmo tempo que você tem alguns problemas, você, de fato, tem alguns problemas estruturais, organizacionais, né, de política pública aplicada, mas você também tem uma diversidade gigantesca de pessoas de origens diferentes, de culturas diferentes, o professorado também.
e, sobretudo, aquele viés do Estado laico, né? Aquele viés da educação tradicional. Então, assim, eu acho que para um país, a escola pública é tudo, porque ela é a base da educação do seu povo, né? E para a pessoa que ingressa na escola pública, é isso, é tudo também, porque é aquilo que vai te desenvolver para a sociedade complexa que é a brasileira, né? Você acabou de falar aí da USP e tal, é importante dizer que, primeiro, endossar aqui uma gratidão, né, por você ter topado participar do Conversa com o Escritor em pleno feriado, né, a gente está no 2 de novembro aí, finados, dia de finados, e aqui a gente não tem feriado, a gente não tem, a gente sempre está comprometido, né, com essa discussão saudável, né, com a literatura. E você agora em São Paulo, né? Porque você é recifense, mas está Sim. morando em São Paulo. E aí você falou da escola pública, você falou da universidade, você falou de algo, você falou do Estado laico, não é? O que representa isso para você? Em que medida a importância de termos um Estado laico isso teve reflexos na tua vida e na tua literatura? Ah, isso é bem interessante, porque assim, o Estado, ele. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de Estado é por que o Estado existe, né? Porque muita gente fala, tem que ser um Estado mínimo, tem que ser um Estado máximo. Por que o Estado existe? A partir desse questionamento de por que o Estado existe, a gente consegue compreender que tipo de Estado nós queremos, né? E o Estado existe porque a sociedade é diversa. Existe uma diversidade de interesses, de vontades, de desejos, de credos, de crença, de tudo. E o Estado existe para que as pessoas, dentro dessa diversidade, consigam conviver. Então, as leis existem por isso, as regras éticas existem por isso. Então, o Estado ser laico é muito importante porque é um Estado que não levanta uma bandeira, é um Estado que respeita, não é, as pessoas como elas são, as suas inclinações pessoais, não é, e permite uma maior participação, não é? Um Estado que levanta uma bandeira, de qualquer religião que seja, ele é um Estado que segrega, né, que distancia as pessoas, que cria um fosso. E não é isso que a gente quer, somente nos Estados democráticos, né? Então, assim, vivenciar, e essa pergunta que você fez é muito interessante, vivenciar um Estado laico, por que é importante para a minha arte, por exemplo? É completamente importante, porque o Estado, quando o Estado é laico, a gente tem, o artista, ele tem uma possibilidade muito mais ampla de vivenciar o artístico, né? O poético, e isso permite que justamente que as pessoas se desenvolvam, né? Que a arte se desenvolva. Eu acredito piamente que a arte é um retrato muito profundo do que o ser humano é, né? Porque a arte é despretensiosa. Muita gente pode bater no peito, dizer que tem um quadro de milhões de reais na sua casa, mas a arte não é aquilo, não é o dinheiro que se paga para se adquirir a obra artística. É curioso, você vê, você tem a história do Vincent Van Gogh, né, que o Vincent não vendeu quadro nenhum na vida dele, ele vivia ajudado pelo irmão, né? Hoje os quadros dele valem milhões, mas a questão não é o que os quadros do Vincent valem hoje. A questão é o que é a arte a partir de Vincent? Qual é a contribuição que esse artista deu para uma percepção da humanidade, do que é a própria humanidade? É um olhar para si, né? Então a arte é belíssima por isso. Ela é ao mesmo tempo que um olhar para dentro, um olhar para fora, é olhar, né? É se sentir pertencente a essa natureza onde nós vivenciamos. Então, assim, para não fugir um pouco da sua pergunta, um Estado que respeite isso, não é? A diversidade, isso é importantíssimo. Isso é belíssimo, na verdade. Ok, Mário.
Nós temos um percurso também aqui a fazer. Por exemplo, eu queria entender melhor como é que começou, como é que era o Mário leitor, né? Novinho ali, você é muito jovem, né? Mas aí eu estou me referindo ali, né, no período em que você era criança, né, adolescente. Como é que começou esse Mário leitor? A gente, esse projeto é uma ação que eu sempre faço questão de dizer aqui, que nasceu nesse período de isolamento social, para trazer, não é, uma alternativa para os estudantes, para os professores também, para a gente ligar da literatura né, à leitura. E é uma possibilidade de a gente se comunicar, de a gente conversar, de a gente trocar uma ideia, de a gente jogar a conversa dentro. E é claro que o que um autor, o que uma autora diz, acaba por orientar muitas vezes o modo de ser, né? Acaba por subjetivar identidades discentes. Eles escutam os alunos, nós temos uma responsabilidade imensa, né? Então o aluno ele toma muito como referência o exemplo que a gente deixa. E imagino, né, seguramente que um escritor, uma escritora é esse alguém em que muitas vezes nos espelhamos, ou a literatura que ele traz, não é? Pode suscitar, né, dúvidas, perguntas, né, e reflexões sobre o mundo, sobre o entorno. Então eu pergunto, como é que se forjou o Mário leitor? É curioso isso, porque a leitura é uma coisa que está presente na minha vida desde o comecinho mesmo, assim. Estava conversando com a irmã minha esses dias, e é engraçado, ela me dizendo, ó, a gente se assustava com você, porque você não tinha nem 3 anos, já estava lendo. Então eu tinha uns gibizinhos do Maurício de Souza, sabe? A Turma da Mônica, e assim, eu fui acumulando aquilo ali, eu tinha um repertório gigante de gibis, né? E ela me dizia, né, porque é engraçado, nessa época que você é muito criança, você não lembra muito, né? Você tem uma memória meio que seletiva. No caso quem vai te dar o testemunho, digamos assim, é a tua família, né? E minha irmã falava isso, você ficava assim, a gente achava que você estava fingindo que estava lendo. Até que teve um dia que eu sentei perto de você, olhei assim e disse, meu Deus, esse menino está lendo. E aí ela se assustou, porque como é que o menino tão jovem está lendo? Isso não é normal. Então, começou daí, né? E não parou mais, posso dizer isso a você. Do Maurício de Souza, eu fui para uma leitura bem complexa, que destoou bastante, né? Que eu li a Bíblia cristã, digamos assim, né? Uma versão mais adaptada, digamos assim, mas li. E achei aquela coisa extremamente interessante, né? É uma epopeia, né? A Bíblia cristã. E depois disso fui lendo outros livros, começando aí com o Dickens, né? Monteiro Lobato, tantos outros, aí fui crescendo nas leituras. E, cara, depois que eu aprendi a ler, onde eu passava na rua, eu lia de tudo, sabe? Outdoor, eu tinha que parar para ler o outdoor, eu lia a placa, lia É tudo. aquela curiosidade natural da criança, né, de se desperta para o universo leitor. Exatamente. E assim, o que eu acho interessante é que a percepção que eu tinha, e isso eu me lembro um pouco, e é a percepção que eu ainda tenho, é que é a coisa fantasmagórica e fantástica da leitura, né? Da escrita e da leitura. Porque, veja, o texto imagético, né? Ou seja, o texto não escrito, ele te chama a atenção por uma série de coisas. Você tem uma paleta de colorações, você tem formas geométricas ou não, e isso chama a atenção. O texto escrito, ele tem outro viés, né? Porque não tem nada ali que te chame a atenção de plano, né? Num primeiro contato. São linhas em preto num fundo branco ou amarelo, mas é só isso, né? Só que o que é fantasmagórico, como eu falo, e fantástico também,
é que, ao passo que você vai lendo, as imagens se formam dentro de você. Então, o que é perfeito na literatura, enquanto arte, é isso, não é? É um contato muito direto que existe da intimidade do escritor com a intimidade do leitor, e a obra não é dada, acabada, completa. A obra é sempre incompleta, né? Então, assim, isso é uma coisa bem interessante, né? Na música erudita, por exemplo, o Franz Schubert escreveu uma sinfonia que é conhecida até hoje como a Sinfonia Inacabada, porque o Schubert não continuou, né? Eu acho que a vida é isso. E a arte também é isso, né? Nenhuma obra é acabada. Toda obra, uma vez que o leitor dela toma posse e começa a ler, as vivências são outras, né? É uma outra realidade. Uma pessoa que está no sertão do Cariri e lê um texto literário tem uma percepção de mundo completamente diferente de uma pessoa que está em Colônia, na Alemanha. E o que é fantástico na literatura é isso. Então, assim, eu acho que depois que eu peguei essa sacada do fantástico da literatura e da leitura, aí, meu amigo, eu não parei mais, né? Livro atrás de livro, e sempre foi assim, né? Vários livros ao mesmo tempo. O pessoal fala, como é que você consegue, né? Você tá lendo, sei lá, 10 livros ao mesmo tempo, bagunça a história de um com a história do outro, não. É uma desenvoltura que eu meio que forcei meu cérebro a ter, né? Legal. Você é um jovem escritor, né? Você é muito jovem. E é também por isto também, uma inspiração, não é? Para os nossos meninos, para as nossas meninas. E aí eu pergunto a você, que avaliação você faz da leitura no Brasil? Que avaliação você faz não é, dessa disposição de encontrar o fantasmagórico em linhas aparentemente estéreis numa página amarela ou numa página em branco? Olha, a leitura deveria ser a preocupação maior dos políticos brasileiros. O desenvolvimento da leitura. A gente sabe que temos representantes sérios quando eles se preocupam com a educação. A gente sabe que temos representantes irresponsáveis quando eles não se preocupam. Porque, na verdade, a leitura é o que te dá não só a possibilidade de você ser um bom cidadão, no sentido político mesmo da palavra, quanto ela te dá a possibilidade de você se desenvolver como ser humano. Então, esse binômio, né, entre o público e o privado, né? Então, na esfera do privado, a leitura, o acesso à arte, independente de que vertente seja, não estou aqui defendendo arte tal, escola qual, não, arte, né? Leitura também, enquanto arte, isso te dá, na verdade, aguça o desenvolvimento, né? Tem eu vou citar aí o segundo compositor de música erudita. Eu gosto de todo tipo de música, tá, Marcelo? Eu vejo que você tem uma influência, né, muito forte da música, porque você sempre vai buscar essas fontes. É um fato, é um fato. Depois você fala sobre isso. Os contos assim para você ler ouvindo. Eu estudei música um tempo, né? Fiz conservatório em Recife e o que eu acho interessante na arte é essa interdisciplinaridade, né? Esse jogo de cintura que a arte tem. A arte é como a água, né? Ela consegue se fazer liga com qualquer coisa, né? Então eu acho isso interessante. Eu estava falando, na verdade, uma frase do Chopin, que é um compositor erudito, né, europeu, que eu acho, em polonês e francês, que eu acho interessante, Chopin falava, a arte é o espelho da alma nacional. Uma nação que procura arte no estrangeiro nunca verá a própria alma. Eu quebraria
esse limite territorial que Chopin coloca na frase dele, diria, meu amigo, a arte é o espelho da humanidade. Entende? É através da arte que nós conseguimos enxergar nós mesmos. E a arte, ela faz isso de forma indireta. O discurso não é um discurso moralístico direto. É um discurso que faz você refletir sobre o que você é através da vivência de um personagem, não é? Isso é fantástico. Então, assim, o ser humano que não consegue acessar isso, né, é complicado. Por isso que os representantes dos países, os representantes políticos, eles devem investir na leitura. E o retrato da leitura no Brasil, existem estudos sobre isso, inclusive, né, que mostram que o nosso país é um país de não leitores, não é? Ou de leitores de pouca verve. E isso é difícil. Por que é difícil? A gente constrói uma sociedade alienada, onde as pessoas estão muito mais propensas a serem manipuladas, quando essa sociedade não tem essa verve pelo questionamento. E o questionamento, ele surge a partir da leitura, né? Então, a leitura vai te desenvolvendo esses questionamentos, você começa a ler de tudo, e aí seu cérebro começa a pensar por si. Isso é muito bom. Legal, Mário. A gente tem aqui, eu quero depois entrar um pouco no Mário escritor, né? Como é que começou, como é que se iniciou, mas eu quero trazer aqui o registro, né? Já no chat aqui, como uma maneira também de agradecer, né? Essa presença desses queridos e dessas queridas que meio que prescindiram aí desse feriado, desse tempinho no feriado, para estar aqui conosco, prestigiando esse momento, né? Temos aqui a Delma Silva, né? Eu acho que eu antecipei aqui, mas bom, vamos lá. Tem Rejane, a Rejane Pascoal. Eu já quero adiantar aqui que ela será uma das nossas entrevistadas. Ela vai passar por aqui, vai participar do Conversa com o Escritor no próximo dia 16. Eu imagino que seja dia 16, de hoje a 8, né? Então, Rejane Pascoal, gratidão, querida, pela presença aqui, sempre, né, arejando esse espaço. Um Aí abraço eu já para vou. É uma literatura da região. Pois é, e ela ganhou um prêmio também no mesmo concurso que você, né, Sim, ganhou o prêmio, ela não é isso? tem Pernambuco de literatura também. Isso. E aí eu já vou dizer aqui, né, que alguns dos nossos próximos convidados, nós temos sexta-feira a gente vai ter uma edição especial, Mário. No mês de novembro, que é o mês da consciência negra, então a gente está trazendo alguns autores, né, que tem uma literatura que se relaciona com esses temas, para conversar com todos aqui. E sexta-feira, dia 6, a partir das 17 horas, a gente vai receber a escritora mineira, né, Conceição Evaristo. Então, para a gente é uma honra, é uma alegria muito grande. Então, já avisando a todos e a todas aqui, ao próximo. E também a gente vai ter um autor, um escritor moçambicano, o Rogério Manjate, né? Então, já estou adiantando 2 dos 4 nomes que a gente vai ter nesse mês de novembro para conversar sobre esse tema. Tá? Mas aí, quero adiantar aqui para mostrar aqui algumas participações, algumas presenças aqui. Temos a Delma, né, que colocou o Estado laico no atual contexto do Brasil procede, naquela conversa que a gente estava tendo, né, sobre o Estado laico, né? É uma reflexão a ser feita, né, Delma? Deveria proceder. Deveria proceder. Nós temos aqui também o Gaveta de Neuras. Então, gratidão aí pela presença. Ótima tarde e colocações. Obrigado pela presença. Aí a Delma continua aqui, porque ela tem aqui: exposições foram e ainda estão sendo censuradas no Brasil. Então, meio que essas evidências, né, elas já respondem, né, a tua pergunta anterior, Delma. Nós temos qual o lugar da arte numa democracia e na reflexão humana.
Eu acho que você, de repente, você poderia falar um pouco sobre isso, Mário, Não, certamente, sobre essa certamente. indagação. O que é mais curioso, Delma, é que a sociedade brasileira é uma sociedade em construção, né? Nós não somos uma sociedade construída. Nós não temos uma vendeu-se a imagem do Brasil, do brasileiro, né, como o personagem feliz, né? A pessoa que vai receber todo mundo de braços abertos e tal. Olha, isso é relativo. A sociedade brasileira, ela foi forjada em muita violência, né? O Darcy Ribeiro, inclusive, retrata muito bem isso no livro dele, né? E veja, era um entrechoque de violência, não é? Tanto da parte das matrizes, né, que foram fazendo, que foram se compondo, e essa violência, ela persiste. Então, você vê isso hoje na violência policial, você vê isso hoje na segregação espacial que existe nas grandes cidades, você vê isso hoje na ausência completa de distribuição real de renda, né? As desigualdades são isso, né? Então, assim, dentro de uma sociedade extremamente complexa nesse sentido, a bandeira do Estado laico e a bandeira da diversidade é uma bandeira extremamente importante, justamente para que a gente demonstre que há resistência. E assim, tem um jurista alemão bem antigo e famoso, chamado Rudolf von Ehrendt, e o Ehrendt tem um livro dele que é A Luta pelo Direito. E a defesa que o Ehrendt faz é que não há direito sem luta. De fato, em razão da desigualdade como ela é, né, sem luta não há direito nem perspectiva de mudança. Então, por isso que a sociedade ela precisa sempre ter esse averve. E o que a Delma falou é bem importante, porque a gente viveu e tem vivido ainda uma censura muito grande, né? Saímos de uma ditadura há um tempo e ainda hoje ainda temos essa perspectiva anciã, arcaica de julgar o outro com nossos olhos, né? Julgar o outro com a nossa peneira. E assim, essa censura, por exemplo, à arte, exposições artísticas, é a coisa mais obscurantista que existe, né? É a coisa mais... A Idade Média não acabou. Curioso isso, né? A Idade Média não acabou. Ela persiste ainda em muitas sociedades, inclusive na nossa. Então, ao passo em que a gente vê... primeira coisa, na verdade, né? Se você não gosta de uma arte, não vai ver, né? Se você não gosta de uma literatura, de um determinado autor, não compra. Mas impedir que essa arte se reverbere é algo de um autoritarismo absurdo e, como diz a Lilian Schwartz, né, um autoritarismo brasileiro, né? Nós vivenciamos um autoritarismo absurdo e diário, cotidiano. Isso precisa mudar. Pois é. É um traço de colonização, né? Tem uma expressão que não saiu agora, que enganchou aqui, de colonialidade, né? Que a gente precisa superar. Eu quero adiantar aqui, tem uma fala aqui, olha, do GPALI, Universidade Federal de São João, imagino. São João, meu Deus, não sei. O FPE. É uma parceria aqui, Universidade de... Eu não estou traduzindo aqui, mas... Oi, Mário, bom ver você. Quando quiser, apareça em Minas. Socorro e Pedro Américo. Opa, socorro. Gratidão pela presença. O Pedro Américo, grande poeta, ele precisa participar aqui do Conversa com o Escritor. Já estou fazendo o convite aqui. A gente precisa só marcar a data mesmo, porque tem alguns escritores que foram previamente agendados, mas será uma alegria, né, contar com a presença, né, dessa literatura potente do Pedro Américo. Pedro Américo, que eu conheci nos idos de 1999, 2000, por ocasião do Festival Recifense de Literatura, e a convite da professora Heloísa Arcoverde, né, era minha professora, eu era monitor dela,
e aí eu tive algumas participações, ajudando, auxiliando lá na logística dos festivais, de algumas edições, e tive a honra de conhecer o Pedro Américo. Então, 20 anos depois, né, a gente está por aqui, vai ser muito bom poder contar com a tua presença. E gratidão, Socorro. Socorro e Pedro Américo, um abraço para vocês. Eu tive a honra de conhecer o Pedro, inclusive pessoalmente, né, ali nos domingos, no churrasquinho de domingo. E ambos, a literatura maravilhosa, uma poética engajada, forte, que retratam muito bem a literatura pernambucana e brasileira, né? A do Pedro e também a da Socorro, que também é poeta, inclusive. Pois é. Bom, eu vou passar um pouco aqui, deixa eu ver aqui para a gente retirar aqui essa fala, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a escrita, né? Como é que nasceu aí esse Mário escritor, esse Mário que começa a fazer os primeiros ensaios, né, os rascunhos? Por favor. Bem, a primeira coisa importante é a questão da leitura mesmo, é o gancho da pergunta anterior, né? E só te interrompendo, mas assim, e eu quero reforçar que a gente tem um sorteio de livros, né, o livro Circo e o livro Morte e Vida e Outros Contos, que o Mário vai... Pois não, Mário? Vai ter um Caninos também, hein? Ah, vai ter um Caninos, Mário? Então, bacana, coisa boa. Então, a gente tem o Circo, Morte e Vida e Outros Contos e Caninos Amarelados. Então, vou acrescentar aqui Caninos Amarelados, porque a descrição para participar do sorteio está ou melhor, o link está na descrição, né? E quem puder, quem quiser concorrer a esse livro ou a esses livros, por favor, faça a sua inscrição, tá? Vai estar disponível até as 6 horas, tá bom? Então, até as 6 horas, ou seja, vocês têm 16 minutos aí para realizar essa inscrição. Por favor, Mário. Falando sobre a escrita, né? O Mário escritor. Perfeito. A primeira coisa, na verdade, é a leitura, né? Então, por exemplo, o Caio Fernando Abreu falava que o combustível da escrita é a leitura. Uma verdade, né? Porque a leitura, ela te dá perspectivas, ela te ensaia, digamos assim, né? E o segundo aspecto é a observação. Eu era e ainda sou muito observador, né? Então, assim, a observação da vida, digamos assim, né? Tanto das minhas pessoalidades, subjetividades, quanto a observação do outro, né? Essa coisa da alteridade, essa coisa de olhar o outro em sua complexidade. Porque isso é uma coisa que muita gente faz às vezes vira uma regra da nossa sociedade, principalmente no âmbito do digital hoje em dia, redução de complexidade, né? Então, as pessoas, elas muitas vezes veem as outras com a sua peneira, né, digamos assim, com o seu olhar e com a sua interioridade. É como se fosse uma projeção sua no outro. E, na verdade, o outro é um outro universo. Se você é um universo, o outro é outro universo, e a vida na sociedade é um multiverso, né? São vários universos diferentes, várias perspectivas diferentes, várias leituras diferentes. E, fora isso, uma observação também da natureza circundante, né? E quando eu falo de natureza circundante, é bom falar, é bom lembrar que eu falo da natureza que nós somos também, né? Nós somos parte da natureza, tal qual ela está em nós estamos nela, e isso, nós somos a natureza também. E tem uma coisa que, quando eu era criança, eu já discutia, era essa história de que nós somos, Marcelo, o topo da pirâmide alimentar, sabe? A gente aprende isso na escola, né? Muitas vezes, o ser humano é o topo da pirâmide alimentar, ou outra
teoria dessa, outra vertente dessa, é de que o ser humano é o animal racional, né? Então, os outros animais não são racionais. Bem, isso é a maior bobagem que existe, né? Porque, na verdade, a racionalidade ela não é um presente só do ser humano, né? Uma prerrogativa do ser humano. A racionalidade ela está presente nos animais, nos demais animais também. E a gente vê isso, por exemplo, tanto na lide com o animal doméstico, por exemplo, quanto na observação dos animais silvestres e assim vai, né? E, de outro lado, essa questão do topo da pirâmide. Sabe uma coisa curiosa que a leitura também traz para a gente? Essa percepção de que sempre tentamos nos retratar como os melhores de alguma forma, né? Então, você vê, no Egito Antigo, havia a crença, a ideia, na verdade, de que os egípcios eram as melhores pessoas possíveis, as pessoas que o mundo deveria servir. Tanto é que nos hieróglifos, quando eles desenhavam, os egípcios tocavam o chão, nos desenhos dos egípcios, né? Mas os desenhos que retratavam os estrangeiros, eles flutuavam. Os desenhos dos estrangeiros não tocavam o chão porque eles não tinham esse direito, digamos assim. Aí os gregos chamavam quem não era grego de bárbaro, né? E assim vai. Então, veja, hoje você vê o Donald Trump aí dizendo American First, né? É uma forma de voltar, né, para isso. Isso é absurdo, porque, na verdade, não existe essa coisa do ser melhor. Todos somos complexidade, né? Isso é fantástico. Todos somos complexidade. E muitas vezes reduzimos essa complexidade nessa lida diária, outras vezes não. Às vezes nos engasgamos com a nossa complexidade, né? Mas é isso que é. Então, a observação do outro em sua complexidade, a observação da natureza, tudo isso me fez escritor. E eu vejo isso, que o ser escritor não é algo do qual eu me gabe, para usar um bom pernambucanês, né? Orgulho não entra aí, né? Não é uma palavra que não entra aí. Eu vejo muitas vezes que ser artista é uma condição, né? Enquanto profissional, eu sou advogado, né? Eu advogo, trabalho com direito. Mas a arte, ela me acompanha, quer queira eu, quer não, é uma condição. E isso é muito fantástico, porque é uma outra... É como se eu não tivesse aposentado minha criança. É isso, Marcelo. Pelo que você descreve aí, e aí a gente tem um quadro aqui que é Tecendo o Texto, que eu queria que você, em alguns minutinhos aí, dissesse como é essa tessitura, né, essa costura do texto. Parece que no teu caso é algo mais telegráfico, assim, é algo que você recebe, recepciona e distribui. Eu vou soltar a vinheta e você vai falar como é essa tessitura. Tá bem. Contigo. Como é a escrita e como ela não é. Uma coisa curiosa. Eu não me programo para escrever. Há quem se programe. Louvável. Não consigo. A escrita é uma coisa que vem. Me vem e não escolhe tempo, lugar, circunstância. O que eu tenho o direito de fazer e faço é perder a história ou não perder a história. E aí tudo depende, né? Das circunstâncias e de uma série de coisas. Mas a observação, uma vez, por exemplo, eu era adolescente, eu estava em Recife, aquele calor enorme, e aí eu estava num ônibus, né, ali na Zona Norte, e duas pessoas na minha frente conversavam. É curioso isso, porque a conversa no ônibus, em Recife, porque tem lugar no Brasil que as pessoas não conversam, né? Aqui em São Paulo, por exemplo,
é muito difícil você ver as pessoas conversando no ônibus. Mas em Recife as pessoas conversam e alto. E isso é curioso, porque às vezes você não quer participar da conversa, mas aí você é enganchado pela conversa. E É por aí as aí. pessoas... Não é isso? Pois é. Pois então. E as pessoas conversando, e aí, curioso, eram duas mulheres conversando, e uma delas falava sobre uma coisa que ataca muita gente hoje em dia, né? Que é a coisa de você gostar de alguém que não gosta de você. E não obstante, a outra pessoa que gosta de você, que você não gosta dela. Lembra muito Então, o poema do Drummond, né? O Drummond que faleceu no dia 31, né, de outubro, agora há 2 dias. Então, assim, quer dizer, não há 2 dias, mas a gente celebra o Dia da Poesia, né, como uma maneira de homenageá-lo, e ele tem um poema chamado Quadrilha, né? sim, Então, que brinca um pouco com isso, né, dessa não correspondência. exato, exato. É a complexidade também no amor, né? Mas o que eu achei interessante foi isso, a forma como ela narrava a sua dor para a companheira, e aí, de repente, o telefone dela toca. Ela atende. E aí, quer que eu olho para o lado e disse, eu não vou prestar atenção nessa conversa mais, mas não deu. Ela falou alto no telefone também. E ali, a pessoa que ligava para ela era como se era a pessoa que estava interessada, né? E aí chamou ela para sair e tal, pelo que ficou parecendo. Ela, hoje eu estou ocupada, hoje eu estou cansada. Mas amanhã talvez vai ter outra coisa, assim. A pessoa insistiu, né? Isso é brilhante, né? Insistência. E aí ela disse, não, tudo bem, vamos lá na quarta-feira. E aí ela termina a ligação, olha para outra e desaba, né? Num suspiro. Eu olho isso e digo, meu Deus, é a história. É a história. Né? E isso virou uma história. E tanta coisa. E quando uma coisa da realidade vira uma história, aí vem o meu trabalho de fingidor. Né? O escritor precisa ser um pouco de mentiroso também. Né? Ele precisa aumentar a história. Eu sempre gosto de comparar o escritor ao bobo da corte. Né? Porque o bobo da corte, ele fala o que ele quer porque ele é bobo. Já percebeu isso? Os reis medievos cortavam a cabeça de quem discordassem deles, menos do bobo, porque o bobo é bobo. E não há lugar melhor de se estar do que na pele de um bobo, porque você pode falar, né? E nesse sentido, o bobo, ele cria uma história e ele inventa, e ele aumenta, e ele deixa a história fantástica. E é esse realismo mágico que eu acho maravilhoso, entende? Então, assim, isso vem para a minha escrita, mas o estalo da escrita é uma coisa que eu não consigo controlar, é uma coisa que vem, e aí eu vou escrever ou não. E uma vez que escrevo, aí sim, parece realmente uma psicografia, né? Uma coisa que vai assim, e quando eu termino, quando eu for revisar aquele texto, eu já não vou ser mais a mesma pessoa que escreveu. Isso é curioso, né? Pois é. A Socorro Nunes, que acabou de confirmar aqui, que é a Universidade Federal de São João del Rei. Eu disse até São João, mas quando vi o FPE, hesitei. Bom, mas é um convênio, né? E aí ela faz uma pergunta aqui interessante nesse sentido, não é? Que é o seguinte, Mário, como você vê o conto na literatura contemporânea brasileira? Perfeito, perfeito. Ó, já me falaram muito que contista é ensaísta de romancista. Isto é uma mentira. Era isso que eu ia dizer, é como se fosse algo mais fácil, que é uma escadinha. Pois é, contista é contista. E isso é curioso, porque o conto foi visto por muito tempo como um gênero literário marginal, né? Esse afã do romance começou ali no século XIX, né? Século XVIII, XIX, e pegou, né? Principalmente na época do romantismo, né? Então, o romantismo enquanto verve artística,
o romance, enquanto gênero literário, cresceu e floresceu ali. No entanto, o que a gente vê? Eu acredito, Socorro, que o conto é um retrato dos nossos tempos, inclusive. Por quê? A contemporaneidade é um momento histórico em que o tempo é ressignificado. Então, hoje, por exemplo, principalmente com o fenômeno do mundo digital, que é um mundo paralelo, que inclusive nos permeia, veja só, eu gostaria muito de estar diante de você aqui, mas estou diante de um celular, né? E assim vai, mas são as formas, né, As telas. de interações, mas assim, as telas do Huxley, né? Mas assim, o tempo atual é outro. O passar do tempo, a dinâmica do tempo, a percepção do tempo, né? Hoje o nosso computador, ele demora 5 segundos para cumprir um comando, a gente acha que está quebrado. Então, a ânsia atual, ela demonstra uma nova perspectiva sobre o tempo. E o conto é um gênero literário que encerra-se em si mesmo em que ponto? Não é só que é uma narrativa curta. O conto é uma narrativa densa, né? E esse é como dizia Kafka, né? O conto ele precisa ser essa narrativa precisa ser como um soco no estômago. Você precisa pegar o leitor, chocá-lo de alguma forma, fazê-lo refletir e soltá-lo ao Deus dará. Soltá-lo ao Léo. Porque aí é quando a arte se completa. A arte se completa no leitor, não é? Como dizia Humberto Eco, né? A obra é aberta e ela vai ter essas guinadas. Então, assim, como é que eu vejo o conto? Eu vejo o conto como um gênero literário extremamente independente, profundo, denso e curto. É um buraco negro. O buraco negro não precisa ser do tamanho de Júpiter. Às vezes ele pode ser do tamanho de uma cidade. Mas a profundidade dele é de um gigantismo que nossa razão não consegue prescrutar, né? Não consegue entender. E eu acho que um conto é um pouco disso. Mas veja, eu estou aqui fazendo o panfletário do contista, porque eu sou contista. Né? E na literatura brasileira, eu tenho visto com muita felicidade que muitos contistas têm nascido aí e têm se desenvolvido. Bem, se o contista vai enveredar pelo romance também, isso é uma questão de vontade, é uma questão de... é outro mundo. O romance, você mata o leitor a conta-gotas, né? No conto, você mata de uma vez, de um relance. Né? E o mata aí, que eu digo, é essa coisa do chamar a atenção, do chocar, do prender. Né? Então, assim, eu acho que é um gênero literário que dialoga bastante com o nosso tempo atual. É muito bom a gente ler um Melville, né? Um Tolstói, por exemplo, mas a curiosidade aí é que os livros cada vez mais extensos, os romances muito grandes, os calhamaços, as pessoas, infelizmente, na sociedade atual, não têm tempo. Não é? O tempo é escasso. E o tempo vai sendo moído como cana, né? Então, nesse sentido, eu acho que o conto, ele ajuda, porque você consegue ler no ônibus, você consegue ler no Uber, né, no táxi, você consegue ler no avião, é uma coisa que você consegue fazer rápido. Ok. Tem mais mensagens aqui. Bom, o Matheus Fernandes, Maturano, olha só. Um grande abraço para essa pessoa maravilhosa e potente que é o Mário. Gratidão, Matheus, pela tua presença aqui. E tem o John Silveira. A arte reflete aquilo que temos em nós em conexão com o contexto social no qual vivemos. Sempre é uma reflexão do tanto que é sobre nós mesmos e o quanto que é sobre os outros. Bem profundo aí, hein, John? Perfeito. O João é artista também.
E é isso, João. É exatamente isso. Se bem que exatamente, né, uma coisa é uma expressão que não cabe, porque nada é exato na arte, né? Pois é, bem-vindo, John. Seja bem-vindo. Eu quero aproveitar para pedir que fazer aquele merchan, né? Se inscrevam em nosso canal. A gente até dezembro, a gente toda segunda-feira vai ter, né, teremos essas lives, essa conversa com o escritor. E agora no mês de novembro, como eu disse, a gente vai ter as lives especiais, comemorativas. Em dezembro, a gente vai ter um número maior de lives também. Então, até o final, até dezembro, a gente vai ter ao todo 38 edições do Conversa com o Escritor. Estamos agora com o Mário na 22ª edição. Mário, dando uma olhada no teu livro, né, Caninos Amarelados, você até se antecipou aí, mas é perceptível essas conexões, essas intertextualidades, essas comunicações com outros modos de artes, né, e essas rubricas, né, que você é como se a gente estivesse ali lendo naquela história e ao mesmo tempo a gente está ouvindo uma canção, a gente está ouvindo são coisas que se conectam. Queria que você explorasse um pouco isso desse teu jeito de fazer, né, o teu texto e também de como foi, né, para você essa experiência, né, de ter uma obra, você tão jovem ainda, né, uma obra reconhecida por prêmios igualmente reconhecidos, né? Então, queria que você falasse um pouco a respeito, por favor. Perfeito. A música, muitas vezes, para mim, ela é também um objeto de inspiração, e ela é um start, digamos assim. Muitas vezes eu me pego numa determinada música e aquilo entra tanto na minha subjetividade, na minha complexidade de pessoa, que às vezes eu penso como eu posso traduzir aquilo nas palavras. E às vezes a música instrumental, por exemplo, ela tem uma complexidade que às vezes pede um complemento, né? E aí às vezes o complemento vira um conto, às vezes o complemento vira uma poesia, o complemento vai para vir uma obra escrita, né? E quando isso acontece, geralmente eu peço que o leitor leia ouvindo. E aí ele pode ler sem ouvir, depois ele pode ler ouvindo, depois ele pode simplesmente ouvir. E esse diálogo, ele é fantástico, porque as artes, elas não existem para serem em si mesmadas. Eu acho que a arte, ela tem o dever, até, de diálogo, né? Esse diálogo entre artes, entre o cinema e a literatura, entre a música e o teatro e a literatura, né? Tudo isso é muito importante. Muitas vezes a obra mesmo imagética, né, exposta em galerias, fazer um diálogo com música disso de fundo, ou mesmo com trechos de poesias, de prosa poética, isso é fantástico, porque isso é um desenvolvimento das nossas complexidades e também um desenvolvimento da própria arte. Porque a arte é uma só, malgrado as suas vertentes, né? Então o pessoal fala primeira arte, segunda arte, terceira arte, quarta arte, né, 7 artes, 8 artes, 9 artes, bem, arte é uma coisa só. E aí as formas de dizer, elas podem variar, mas também dialogar entre si. Tudo, no final das contas, é comunicação. A comunicação existe como uma necessidade do indivíduo humano, né? Quando o Aristóteles fala que a gente é animal político, né? E ele quer dizer muitas vezes isso. A gente tem a necessidade de ser gregário, a necessidade de se agrupar, de falar, de saber que está sendo ouvido, né? Então, tudo isso é a comunicação.
E a arte é comunicação também, mas é uma comunicação que tem uma vertente de complexidade muito grande, porque ela faz um diálogo é um pouco de hide and seek, né? É um pouco de pique-esconde, digamos assim. A arte, ela não é como digamos assim, uma placa de rua, onde você tem a informação que precisa ter. A arte, ela te enrola, ela te pega, ela te embala, ela te larga. Isso é fantástico, não é? Coisa Tem uma boa. segunda pergunta que você fez, Pois não, Marcelo, mas eu esqueci. pois não. Pode falar. Aí, se você puder me lembrar, eu agradeço. Veja, a participação do John, é isso? Não, não, é porque você fez uma pergunta dupla, né? Sim. Teve um. Compreendi. Do Caninhos Amarelados, né? Não, é dessa intertextualidade mesmo, não Sim. é? E Uhum. das rubricas que você coloca ali, dessa coisa eu acho que você contemplou a contento essa minha observação sobre o texto, não é? E uma coisa que eu achei bacana, né, ali do personagem e tal, é de que uma crença, né, de que se você é feliz, você está completo, você está satisfeito, eu acho que é essa palavra. Você está satisfeito, então você já pode morrer, não é? Então, eu pergunto, qual é a tua insatisfação, Mário Felipe Cavalcante? Aqui não é o que é a vida, mas do Abujamra, mas qual é a tua Salve, insatisfação? salve. Perfeito. Eu acho que a insatisfação faz parte do ser humano, não é? É engraçado, porque isso vem da boca do Machado de Assis, né? Naquele conto lá, A Igreja do Diabo, quando o diabo se cansa e pergunta a Deus, Deus, o que é isso? Né? Para quem não conhece o conto A Igreja do Diabo, o diabo resolveu que queria fazer uma igreja. E aí ele pede a Deus a oportunidade de fazer uma igreja e disputar pá a pá. E aí Deus fala, vai lá, faça a sua igreja. E ele faz. E na igreja dele, ele prega tudo o contrário do que na igreja de Deus prega. E as pessoas no início, nossa, é uma coisa nova, vamos lá, né? Engaja bastante gente, essa coisa da viralização, né? Ele viralizou. Só que com o tempo as pessoas se cansaram. Mas como assim? É sempre isso? Não tem regra para nada? Todo mundo faz o que quer? Tem que ter regra. E aí ele olha, mas como assim? Eu estou vendendo para vocês uma vida libertina, sem regra nenhuma. E as pessoas começaram a se cansar e começaram a voltar para a igreja de Deus. E aí ele sobe aos céus e diz, mas como assim? Como isso é possível? E aí Deus fala para ele, né? Ah, meu amigo, é a insatisfação humana. Então isso é fantástico. A jogada ali no Caminhos Amarelados é disso. A gente vive, depois conclui. Não tem como a gente tirar conclusão da vida enquanto a gente vive. Viver é caminho. É como dizia o Guimarães, é travessia. Né? Viver é isso. É ir indo, é ir fazendo. É aquela lógica do Einstein, né? Aquela frase do Albert Einstein, de que viver é comandar de bicicleta, né? Para ter equilíbrio tem que ter movimento. Então é isso. E a insatisfação humana, ela permeia a vivência humana. Às vezes somos muito insatisfeitos, às vezes somos pouco insatisfeitos, mas sempre estamos insatisfeitos com alguma coisa. Tem que ter sempre uma lacuna a preencher, né? Exato. E a jogada ali do conto Caninos Amarelados, do livro Caninos Amarelados, dentro do livro, é isso. É que quando você está satisfeito, não precisa mais de você viver. Você concluiu. Né? Então é isso. Ele tem uma jogada curiosa, que é a questão da fome. Eu já disse algumas vezes isso, que o personagem principal do Caninos Amarelados é a fome. E é fome nesse... Tanto a fome que se sente na materialidade do corpo, como a fome que se sente da abstração.
não é? Dessa vivência, de se criar o seu próprio personagem, de se, sabe? E essa fome que a gente vai alimentando, nossas vontades, né? Então, assim, se, sei lá, se o Nietzsche disse que o que importa nessa vida é a vontade de potência, né? E o Schopenhauer, do outro lado, ia falar que era a vontade, né? E representatividade, representação, com um personagem bem pequenininho que sou, eu diria que é fome mesmo, fome. E a vivência é isso, você às vezes tem fome do outro, às vezes você tem fome de si, às vezes você tem fome de praia, às vezes você tem fome de distância, às vezes de aconchego, e assim a gente vai administrando nossas fomes. E o que é mais curioso é que a insatisfação é a regra maior da vida. Por quê? Porque a fome não se mata de verdade. A gente pode, a fome material, se a gente comer um banquete, 3, 4 horas depois a fome volta. E é o mesmo que se dá com a fome da abstração, né? Das relações, da vivência. E é isso, nós somos fome. Ok, que bacana essa conversa. Eu vou trazer aqui um comentário mais afetivo aqui, né? Olha aí, Rosângela Santos. Muito orgulho da pessoa que você é, meu irmão. É minha irmã. Pois é. Nossa. Nós temos aqui uma fala da Maria Auxiliadora Ferreira, né? A palavra é o meu domínio sobre o mundo, Clarice Lispector. Eu acho que meio que conectando também com isso tudo que você traz, não é? A Clarice Lispector, que hoje, este ano, né, em dezembro, dia 10 de dezembro, completa-se aí o centenário do nascimento da Clarice, que a gente vai ter nesse dia uma live comemorativa com a Cláudia Nina, né, para falar Exatamente. sobre a Clarice Lispector. A Clarice, Pois não, pode se me falar, Mário. permite, essa fala, de quem foi mesmo o comentário, desculpa? É de uma coordenadora de biblioteca. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Foi ela que trouxe Perfeito. essa fala. A da Maria Auxiliadora, né? Maria Auxiliadora Ferreira. Maria, você me lembrou agora a última frase do romance A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. O mundo se me é, e eu não entendo o que eu digo, e então adoro. Isso é fantástico, porque isso é o mundo mesmo, né? A palavra é isso, ao mesmo tempo que ele é o domínio do nosso mundo, ela é a contradição. E a gente, na verdade, fala muito, mas não entende exatamente, racionalmente, o que é essa comunicação, essa fala, mas é algo na qual a gente vive. E isso é muito belo isso, né? Viver é belo. Ok, Mário, bonito isso. Eu quero dizer que eu coloquei um pouquinho mais de tempo aí para quem quiser se inscrever, para concorrer aos livros do Mário Felipe Cavalcante. Né? Nós temos o livro Circo, Morte e Vida e Outros Contos e Caninos Amarelados. Tá? Então, quem quiser, o link para concorrer a esses livros está na descrição do vídeo, tanto para quem está acompanhando pelo Facebook, como para quem está acompanhando pelo YouTube. Você pode ter acesso, te leva a Simpla, você preenche lá, é uma coisa muito simples, tá? E daqui a pouco a gente vai sortear, tá? Então, são 6 horas e 15 minutos, eu estendi até as 6h30. Então, vamos lá, corre lá para participar do sorteio. Bom, nós temos aqui um comentário que é do Evandro Pedro Conquel. A literatura do Mário é maravilhosa, profunda e instigante. Suas reflexões sobre a vida e o ato de viver é fantástico. Certamente o autor tem muito mais a construir. Que tarde maravilhosa. Gratidão, Evandro, pela tua presença aqui. Te inscreve no canal, tá? É importante demais essa presença, né? E aí eu acho que é meio isso mesmo, né? Quem são as putas, Mário? Lá do Caninos Amarelados, né? Quem são as putas desse nosso aquário aí social? É curioso isso, né?
Porque, assim, quando eu comecei a escrever, eu tinha a ideia de que eu não queria seguir essa coisa do romance cavalheiresco, né? Não no sentido do romance cavalheiresco propriamente dito, porque realmente já passou essa época, mas mesmo no sentido dos personagens cavalheirescos, né? Os personagens que... Como, assim, é engraçado. A telenovela brasileira, né, da dramaturgia brasileira hoje, a telenovela brasileira muitas vezes retrata... É um romance cavalheiresco, né? Você vê pessoas que têm casas enormes, que andam nas suas casas como se estivessem indo para o teatro, né? Como se estivessem indo para uma festa. A vida real não é assim, não é? A vida real, ela não é enfeitada assim. Ela é como é. E eu tinha esse desejo, Marcelo, de criar personagens que retratassem as pessoas como elas são, né? E isso, eu confesso que é algo muito pretensioso, porque não é possível retratar as pessoas como elas são, né? As pessoas não são transparentes, nós não somos transparentes para conosco. Não existe sociedade de transparência, embora que ela seja um desejo do mercado e de tantos atores sociais, mas a negatividade, digamos assim, o lado escuro, o lado que não é mostrado, o lado privado, tudo isso faz parte da vida. Isso não pode ser mensurado, digamos assim. Mas o que eu queria fazer? Eu queria que uma dona de casa pudesse ser meu personagem. E por que eu queria isso? Porque eu queria refletir como uma dona de casa pode refletir. Como uma dona de casa pode interagir, não é? E dentre outros personagens populares. O meu primeiro livro publicado, que foi aprovado, na verdade, foi o Morte e Vida e Outros Contos. É curioso isso, porque ele foi o mais recente publicado, mas ele estava no prelo por um tempo, mas ele foi aprovado em 2013, no edital da editora universitária. E aí eu pedi que o Circo fosse primeiro, né, acabasse publicado primeiro. Isso aí foi o meu editor aí, o professor Lorival Holanda, que me entendeu, emitiu. Muito obrigado, professor Lorival, mais uma vez. Mas então, o primeiro livro foi o Morte e Outros Contos. E ele é um livro que, lendo, você percebe que Casa Amarela é o cenário. E é curioso isso, porque Casa Amarela é o bairro popular do Recife extremamente diverso, né? Complexo, repleto, quente, né? E ali, sob o sol de 30 graus, né, 35 graus, às vezes, e aquele asfalto quente, tanta coisa acontece. Os diálogos, né? A pessoa que tem a sua barraquinha, e assim vai. Então, assim, essas pessoas são pessoas reais, né? E aí, quando a gente vai para o retrato, né, da prostituta, por exemplo, em Recife, veja, no Recife antigo, caminhar você vê, é uma realidade. E são pessoas que também têm complexidades, são pessoas que também têm vida, também têm histórias, também têm um interagir social e também tem um sentir a vida como ela é, na sua complexidade. Então, nesse aspecto, eu queria retratar isso. Ao mesmo tempo, a gente tem um diálogo com a ópera, né, do Georges Bizet, a Carmen, que foi um escândalo na época, né? O Bizet, quando lançou como ópera, a Carmen, que já era um texto de literatura, né, de um tempo atrás, antes da ópera ser lançada, foi um escândalo porque a personagem principal era uma prostituta, né? Então, como isso é possível, né? A sociedade ainda se escandaliza porque a sociedade é hipócrita. Simplesmente isso. A gente precisa refletir o que é ser humano
e o que é ser humano num contexto de uma sociedade, né? Que tem as suas diversidades extremamente enraizadas. Então, assim, por que o preconceito existe? Porque o ser preconceituoso é incapaz de ouvir o outro. E o ser que é incapaz de ouvir o outro, de olhar o outro, de apreciar o outro, ele é incapaz de amar o outro. Mas o ser preconceituoso, ele é um ser ensimesmado. E esse ensimesmamento do ser é o que o torna medíocre. Porque o outro existe. O outro não existe da mesma forma que eu. O outro é outro universo. Eu sou um universo e todos formamos um multiverso. Essa é a realidade. Claro, claro. Pode parecer esotérico, mas essa é a realidade. Mas né? A gente tem uma composição de subjetividades, né? Que é esoterismo mesmo. Pode Mário, ser. você tocou no nome aí que eu quero trazer para cá agora, já que você citou o nome dele, que é o professor Lorival Holanda. É um grande, né, um nome importante da nossa academia, da Universidade Federal de Pernambuco, do programa de pós-graduação em letras, e que foi durante um período, como você bem disse aí, editor, né, da editora, né, ele foi o diretor lá da editora da Universidade Federal, né, Isso. e que animou esses concursos aí, dos quais você foi vencedor de 2, não é isso? Exato. 2014 e 2018, é isso? Não, 2015. 2013 e 2015. Sim, 2013 e 2015. As datas, esse tempo Cronos me atrapalha muito. Então vamos lá ouvir o que o Lorival tem a dizer um pouco sobre o Mário, um pouco sobre a literatura dele, por favor. Em alguns autores, o valor desperta cedo. Foi assim com Mário Felipe. O livro dele, O Circo, saiu em 2014. Eu estava à frente da editora da Universidade Federal de Pernambuco. O edital era justamente Novos Talentos. Então, a alegria do editor é ver surgir um valor novo, promissor. A gente sente assim que a literatura está em boas mãos. Garante continuidade. Ela que tem a função de sempre repropor o sonho social. Mário Felipe Cavalcante é editor-chefe do Homo Literatus. Ele tem conquistado reconhecimento Brasil afora. Esteve entre os melhores do Prêmio Sesc de Literatura, com Comédia dos Enganos, e mais recente, Morte, Vida e Outros Contos, em 2018. É uma alegria um escritor novo, renovador. Em O Circo, ele fez uma roda giratória em torno do mundo do circo, com empatia e com ironia, o sal da escrita contemporânea. E assim fez reflexões muito pertinentes sobre a nossa realidade social. Leva o leitor a olhar o mundo do circo e o circo do mundo com outros olhos. Seu cuidado com a linguagem e sua consciência profissional lhe valeram o 3º Prêmio Pernambuco de Literatura, em 2016, com Caninos Amarelos. Portanto, um autor que orgulha Pernambuco. Esse é um encontro, escutem, portanto, com atenção, na mediação judiciosa de Marcelo Batata. Então, Mário. Que honra ouvir isso, hein, professor Lorival. Saudades, inclusive, dos diálogos, dos debates. Que coisa, me sinto realmente bem feliz, Marcelo. Muito obrigado pela essa surpresa. Coisa boa, querido. Ele fala aí que você... Levantar a luz aqui, porque já escureceu, né? Pois é, eu ia te dar esse toque aí, tá meio escuro. E eu até combinei com você de a gente tentar abreviar, né, essa live, mas aí eu acho que a gente já está em 1h e 20 minutos. Mas vamos lá, vamos, né, dentro do fluxo, dentro da dinâmica aqui, ver como é que a gente se conforma dentro desse tempo. E se passar um pouquinho também não tem problema. O legal é que a gente está jogando conversa dentro aqui. Fica tranquilo.
Ele fez ressaltou aí da tua presença, né, dessa tua participação como editor do Homo Literatus, para além de ter falado da tua poesia, ou melhor, da tua literatura, do teu modo de fazer, fez até uma referência ao circo, né, em que você brinca um pouco com essa escrita, e aí, se possível, eu queria depois que você falasse sinteticamente sobre esse fazer, mas que você dissesse para a gente o que é o Homo Literatus, né, como é que tem sido essa experiência. Parece que ele tem 250 mil visitas, né, mês. Fala um pouco sobre isso. Ah, sim, sim. O Homo Literatus é um portal de literatura, né, de cultura, de arte, né, muito interessante. Ele está no ar já faz 10 anos, e tem uma equipe assim muito engajada de pessoas que adoram arte, né, literatura, cinema, e escrevem sobre isso, né. Então eu colaborei inicialmente no Homo Literatus desde 2014 por ali, e agora recentemente me tornei editor, né, chefe do site. Então assim é um portal assim de cultura muito bom. É muito interessante, prazeroso até participar, debater com o pessoal, ver as pautas, né? A criação também é muito grande, o pessoal tem uma verve pela escrita muito boa. E você, acessando lá homoliteratos.com, você tem acesso aos nossos textos, matérias, e isso é muito interessante, né? Esse viés, esse olhar do editor também, né? Que ele é diferente do olhar do escritor, num ponto de que o editor tem um olhar mais frio, né? Um olhar mais compassado, e ali vai fazer essa modelagem do texto. E isso também é ótimo, né? Isso também é muito bom. Faz parte aí do criar, né? E eu gosto bastante. Quanto ao circo, que o professor Lorival falou, é curioso, porque o nome do livro é O Circo. Eu queria que fosse uma coisa bem simples mesmo, assim. Não obstante, o enfoque ali são os personagens de circo, né? São os personagens que, de alguma forma, têm a sua vivência permeada pelo circo. E uma coisa que é curiosa é que a gente vê o circo de uma forma muito romanceada, né? Mas o que a gente às vezes esquece é que as pessoas que compõem o circo, né, as pessoas que são ali o palhaço, a mulher barbada, né, a pessoa que trabalha com as facas, né, o mágico, todas essas pessoas elas têm são seres humanos que têm suas complexidades, suas vivências, suas experiências, suas frustrações e suas realizações. Então, o circo ele é uma obra que tenta permear isso, né? Tenta fotografar isso. É uma fotografia dos bastidores circenses, onde a gente vê ali pessoas humanas que têm as suas vivências e relações que são complexas. E quando a gente fala de complexidade, Marcelo, eu repeti essa palavra muito aqui, a complexidade é uma palavra que destrói o binômio maniqueísta do bem e do mal. As coisas não são necessariamente boas ou más. Elas muitas vezes são um misto de coisas, né? E a necessidade de reverberarmos o que é bom é isso, é a eleição de um viés da complexidade. E é a eleição disso porque faz bem para o domínio do comum, do bem comum, da sociedade, da vivência em conjunto, né? Então, assim, eu acredito que é isso. Opa, ativar o microfone aqui. E parece-me que você andou lendo muito Mafessoli, não é? E Nicolesco, então, assim, essa coisa da complexidade, da qual me filio mesmo, né? Porque, de fato, somos esse emaranhado, né? Indecifrável de coisas, né? Exato.
Exato. Tem um filósofo e jurista chamado Niklas Luhmann, que o Luhmann, ele fala isso, né? Ele fala da complexidade do social, né? E de como a gente tem esse apetite por reduzir a complexidade. Às vezes, a redução da complexidade, né, se eu diminuir a vivência, a complexidade das coisas, é uma necessidade do agir social, né? Isso é uma verdade. Mas o que não pode haver é a gente esquecer que a complexidade existe e achar que as pessoas têm que ser de uma forma, têm que ser de outra, né? Então, assim, entender o mundo complexo faz bem para o coração, faz bem para as relações sociais. Ok. Mário, tem uma mensagem aqui da Lenice Lima, ela é coordenadora de biblioteca também, e ela diz: tem um compromisso no final da tarde das segundas-feiras com Conversa com o Escritor, um compromisso voluntário pela grandeza de conteúdo dos escritores. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Mário. Obrigada a você, Lenice, pela sua presença aqui pontual, constante, não é? Colaborativa, não é? Muito feliz, viu? Abraço, Lenice. Olha, daqui a pouco tem sorteio de livros, né? A gente encerrou, né? As inscrições já se encerraram. Daqui a pouco a gente vai fazer os sorteios, mas antes, Mário, a gente tem algumas perguntas aqui de estudantes. Eu vou soltar a primeira pergunta de uma aluna nossa egressa que agora está fazendo letras, né? Que é a Aline Ora, ex-aluna da Escola de Referência em Ensino Médio Dom Vital. Olá, meu nome é Aline Ora, ex-aluna da EREM Dom Vital e aspirante a professora de Linguagens e Literatura. Estava lendo o Conto Frio do livro Caninos Amarelados e me identifiquei, pois também tenho encantamento por pessoas viciadas. Brincadeiras à parte, a minha pergunta para o Mário é: como não perder encantamento pela escrita e literatura na era das redes sociais? Desde já, obrigado pela oportunidade da pergunta e pela resposta. E aí, Mário? Opa, eu entendi o finalzinho, mas no meio ali eu me perdi. Como, o quê nas redes sociais? Bom, eu vou soltar de novo, que eu também... Tá bom. Olá, meu nome é Aline Ora, ex-aluna da EREM Dom Vital e aspirante a professora de Linguagens e Literatura. Estava lendo o Conto Frio do livro Caninos Amarelados e me identifiquei, pois também tenho encantamento por pessoas viciadas. Brincadeiras à parte, a minha pergunta para o Mário é: como não perder encantamento pela escrita e literatura na era das redes sociais? Desde já, obrigado pela oportunidade da pergunta e pela resposta. Conseguiu ouvir agora? Essa garota fez a pergunta de $1 milhão. Fez a pergunta do ano. Isso é importantíssimo. Cargo tortuoso. Como não perder o encanto pela leitura e pela literatura na era das redes sociais? Bem, eu acho que primeiramente é muito importante a gente entender o que é uma rede social. A gente mergulha no fenômeno do digital, né, sem refletir muito sobre ele. E às vezes é bom. Veja, é aquilo que a gente falou no início, né? A leitura ela é muito importante porque ela vai compor, ela vai permitir a criação de um ser humano arguto, um ser humano que questiona, que se questiona, que questiona a realidade. Então, assim, quando você vê aquela criança que pergunta demais, não reprime, agradece a Deus, tem que perguntar mesmo, tem que ser questionador. Por quê? Porque é através do questionamento que a gente remodela o social, né? A tessitura do social é como a argila. A gente precisa remodelar e modelar. Deu certo, mantém. Não deu, destrói, modela de novo. E assim vai. Então, assim, a rede social é um local, é uma plataforma digital onde nós interagimos, né? Mas veja, a interação, ela não se resume ali. A interação, ela não tem que se encerrar ali. A interação humana vai muito além do que a rede social pode propor ou proporcionar. E o corpo humano fala, né?
não é só as nossas palavras, a linguagem, não é só através da linguagem que nós falamos. Nós falamos através do nosso rosto, da nossa forma de expressar o corpo. E isso perde com a rede social. Por exemplo, o encantamento pela leitura e pela literatura, ele é um motor. Ele vai ser como uma catapulta. Ele vai te catapultar, né? Através da leitura, você nunca vai ficar na leitura. Você vai ser alçado a patamares, a circunstâncias, a reflexões inúmeras, não é? E isso nenhuma rede social proporciona. A rede social proporciona para a gente um entretenimento barato, no sentido de que ela nos distrai, e simplesmente isso. Não é uma distração que te permite avançar teu cérebro, desenvolver tuas habilidades. Então, a dica que eu dou é: tira um dia, somente um dia. Vai num parque, vai de bicicleta, vai andando, vai de ônibus, vai de Uber, vai como der. Chegou no parque, senta na grama, leva um livro contigo, respira, abre o livro e tenta ler. Se você entrar na história e você sentir alguma coisa com aquilo, continua. Nos próximos dias, tira uma horinha do dia, não precisa ser o dia todo, uma horinha do dia, lê alguma coisa. Continua aquele livro, terminou aquele livro, tenta outro. É assim, gente. O começo é sempre um passo. E não faz sentido. Quando a gente está habituado com outras coisas, não faz sentido pegar um livro, sair e ler. Né? Mas tenta, faz isso. E aí você vai ver que o encantamento existe. E não é aquele encantamento raso, superficial, que a rede social proporciona. É um encantamento profundo. Isso é fantástico. Muito bonito, Mário. A gente tem aqui, e agradecer a Aline, né, hora que gentilmente, né, veio aqui participar conosco. Gratidão. Te inscreve no canal, participa, está sempre aqui. A gente vai ter, né, outras lives aqui também. Então, eu vou trazer uma outra presença aqui de um aluno egresso também, que é o Vinícius Henrique, não é? E aí eu já queria te dizer, e te preparando, para além da resposta à pergunta do Vinícius, que a gente tem uma sessãozinha aqui que é leitura e deleite. Para você fazer uma leitura aqui para a gente. Tá, Mário? Vamos lá com o Vinícius. Oi, Mário, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu tenho 22 anos, fui concluinte do ensino médio no Erendon Vital em 2016, e a minha pergunta é: quais são os conflitos internos que você passa antes de escrever algum conto? Existe algum medo que você sempre supera na hora de escrever? Beijão. Valeu, Vinícius. Um abraço. Então, né, quais são... É curioso isso, porque conflitos, digamos que não existem, mas existe aquele fiozinho na barriga. Sabe o fiozinho na barriga, que é a experiência de estar de frente do abismo, né? Você colocasse ali na frente, subir uma montanha e de repente você olha assim para baixo, olha para o horizonte. Aquilo dá um frio na barriga. Existe uma espécie de felicidade por vencer a montanha, mas existe o medo do abismo, né? E o Nietzsche, inclusive, fala isso, né, nos livros dele, que quando você se depara, né, olha para o abismo por um determinado tempo, o abismo também olha para dentro de você. E é esse momento que a escrita acontece. É como se a escrita fosse uma permissão para olhar para fora. A gente está aqui nessa nossa experiência,
E é como se abrisse uma janelinha ali que nos permitisse olhar para outro espaço-tempo na galáxia, digamos assim. Parece uma coisa extremamente estranha, né? Mas é essa a sensação, porque é olhar para o abismo e sentir o olhar do abismo de volta, e aí a escrita vem. E é curioso, porque, embora a escrita seja esse dialogar de abismos, os personagens que são compostos por ela são daqui, né? São pessoas de carne e ossos que muitas vezes retratam seres humanos de carne e ossos mesmo, e que têm suas vivências, e que têm suas dificuldades diante da vida e do existir. Então, isso é muito bom, digamos. Sabe aquela sensação de Deus, no Gênesis, ao passo que cria, olha e diz, é bom. Né? Veja, a gente pode interpretar isso, o Gênesis, de uma forma poética, literária, literal, né? Mas o fato é que no Gênesis, quando Deus cria, ele olha para a criação e diz, é bom. E viu Deus que era bom. Né? Então é isso. Pegando carona, né, nessa sua referência bíblica aí, porque é a segunda, pelo menos, que me recordo, sua aqui nessa live, e esse Mário cético em relação a esse texto fabuloso que é a Bíblia Sagrada. Tem alguma coisa de olhar assim ou você não se permitiu ou não se permite a esse tipo de descrença? Não, na verdade, eu me permito. Eu acredito que a Bíblia, e veja, quando a gente fala de Bíblia, ela já é uma palavra diz, uma reunião de livros, né? E ela é diferente quando ela é a católica ou a evangélica, são diferentes, né? Mas eu acredito que a Bíblia é um livro fortíssimo, fortíssimo. Ele é a base da nossa cultura enquanto sociedade judaico-cristã, porque nós somos. A gente conta o tempo, não é? Antes e depois de Cristo. O ano da gente é 2020, depois de Cristo. Então, assim, só que a Bíblia é muito mal lida. Essa é a verdade. A Bíblia é mal lida. A Bíblia existe não para ser lida de forma literal. E é curioso isso, porque o próprio Jesus Cristo falou, né, que a letra mata. Por que a letra mata? A letra mata porque se você interpretar literalmente as coisas, você vai começar a ver o que não tem, onde não tem, né? Então, os textos bíblicos, muitas vezes, eles exigem um esforço de raciocínio e de reflexão, né? Então, por exemplo, você vai ver os evangelhos, Marcelo. Os evangelhos é a linguagem do amor propriamente dita, né? E você vê ali o Cristo, né, em constante necessidade de explicar para os seus discípulos o que é o amor, porque os discípulos não entendiam muito bem, né? Mas tem que amar mesmo, mas tem que perdoar quantas vezes, né? Mas essa mulher aí, ela é samaritana, né? A gente é judeu, não pode falar com ela é de outra tribo. Veja, Jesus está o tempo inteiro nos evangelhos mostrando que preconceito é uma coisa que não deve existir, amor é uma coisa que deve ser geral para todos, e amar o outro não é exigir que o outro seja como você é aceitar o outro como ele é, na sua complexidade, né? Amar a Deus como um amor pela existência, pela natureza, pelo planeta que a gente vive, né? Você vê, hoje em dia as pessoas estão querendo colonizar Marte. Para quê? Né? Enquanto os empresários, os grandes industriais continuam destruindo nosso planeta, eles estão pensando em Marte. Isso é absurdo. Então, assim, a leitura bíblica, ela é muito interessante, Marcelo. Quando você lê dessa forma, quando você começa a interpretar assim, não é? Ver essa importância
da diversidade está ali, né? Está ali. Jesus não condenou a prostituta, né? Ele a aceitou, ele a acolheu. Os judeus da época odiavam os publicanos, né? As pessoas que cobravam impostos. Jesus jantava na casa deles, né? Não é? Então, assim, e as pessoas perguntavam, mas como é que o rabi, né? Como é que o mestre vai jantar na casa de um publicano, né? Bem, ele vai, e é uma coisa que ele falava, ele é como um médico, né? Ele vem para aquelas pessoas que precisam. Então, veja, se a Bíblia fosse melhor lida, nós não teríamos hoje Bolsonaro na presidência da República. Curioso isso, né? Uhum. Então você reputa isso uma questão meramente de tradução, de hermenêutica. Você, como bom advogado, como bom técnico do direito, você imagina que é só essa questão mesmo e que não tem, de algum modo, essas referências, né, digamos, eurocêntricas também, né? Pois é um livro complexo, porque, veja, ele é dividido em duas partes, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, né? A gente está falando da Bíblia cristã, né? E o Antigo Testamento reflete uma época da história judaica completamente diferente, né? Em que o povo hebreu vivia um tribalismo, né? Era uma coisa meio tribal ainda, né? A construção social era outra, existiam muitos, o preconceito, ele era a base do social, a partir do momento de que as leis e a arquitetura regulatória da sociedade, ela permeava um comportamento, uma invasão muito grande na privacidade, né? Nos aspectos da vida privada das pessoas. E quando você tem um Novo Testamento, é curioso, porque você está numa outra época, né? Completamente diferente daquela época do Antigo Testamento. E se você for ler lá os sermões, né, do Jesus Cristo, os sermões da montanha, etc., você vai ver ali que ele está introduzindo uma nova visão sobre o que é o mundo, a sociedade, o próximo, né? Nossa, cara, quando você fala amar o próximo como a si mesmo, isso é fantástico, porque você destrói o individualismo exacerbado do próprio sistema capitalista, por exemplo. Porque o sistema capitalista, ele desenvolve um selfish, né? Um egoísmo muito grande nas pessoas. As pessoas só conseguem, aquela coisa, né? Estamos vivendo na sociedade do Narciso. E Narciso só consegue achar bonito o que é espelho, né? E o que o Jesus fez foi dizer o seguinte, cara, se você tem que amar o próximo como a você mesmo. Se você não ama ele como você ama você não entra no meu reino. Então, veja, esse reino de amor, né, em que o bem comum vale mais, vale muito, em que é preciso respeitar o outro nas suas particularidades, na sua complexidade, em que o que importa é o que está no coração, não é o que a gente tem no bolso. Veja, isso é revolucionário, né? Então, assim, eu acredito piamente, Marcelo, é opinião pessoal, tá? Que existe muita interpretação não é disruptiva, mas torta, digamos assim, dos evangelhos, porque faz bem para o sistema, né? Você ter ali uma religião tão forte, ainda forte, né, que muitas pessoas têm esse credo, e ao mesmo tempo você tem um impulso do capital, né, do pense em você mesmo, da meritocracia, da ilusão da meritocracia, né? Então, é muito complexo tudo isso, mas eu acho que deu um pouco para pincelar, né? Claro, claro. Mário, a gente se estendeu aqui um bocado, né? mas assim, tranquilo, né? Tivemos lives mais longas. É que eu estou tentando me disciplinar e eu nunca consigo ficar dentro de 1h30. Preciso alcançar isso. E a gente vai agora para o leitura e deleite, tá?
você faz uma leitura aqui para a gente, uma coisa rápida e tal, mas você traz um texto aí para a gente. Então, já vai. Contigo, Mário. Eu vou ler um pequeno conto do livro O Circo, que ele é um conto que me parece que retrata um pouquinho da nossa cultura. E ele é bem pequeno, embora tenha sua complexidade. E é A Afogada. No intervalo, enquanto todos se reclinavam aos ouvidos uns dos outros, em constantes comentários sobre as apresentações, aproveitou, puxou-a a si e deu-lhe o último beijo. Os dois lábios como rios em chamas. Em suas mentes, apenas o gosto doce das bocas ardentes. A grande lona ao fundo, como o céu, iluminava os seus rostos unidos e aquele mal-estar no peito, coração a mil. Pai dela, na terceira fila, bigode comprido, dominante na cidade. Barba por fazer, defensor dos clitóris familiares. Olhar ameaçador. Família dominante. Tratou de providenciar seu afogamento no espetáculo seguinte, enquanto o respeitável público dava urras de frenesi no show do mágico. Por um instante, enquanto seus olhos viam o fundo do riacho que ladeava a grande lona, pensou que a tinha ali também ao seu lado. E a Ida, cuja imagem terrível ele tinha pintado antes como um quadro de Bosch, foi tão tranquila quanto sua chegada. Relaxou os músculos que se debatiam na água. Os jagunços olhando e rindo como animais sem razão. Desceu até o leito do rio e se incrustou na pedra âmbar, fóssil, no para sempre. Dia seguinte, pairava a moça sob a face das mesmas águas como Deus no princípio. A gente, esse texto ele fala um pouco sobre essa beleza do amor e, ao mesmo tempo, sobre esse autoritarismo bárbaro de uma sociedade que ainda não aprendeu a ser civilizada. Embora use roupas muito bonitas, desfile em carros importados, desfile nos shopping centers, se sinta civilizado. O que é civilização? O que é barbárie? O que é que importa? Consumir? Comprar? Solver a vida nas redes? Ou será que, no final das contas, o que importa é a mesma coisa de sempre? É a mesma coisa que importava para os camponeses dos quadros de Van Gogh. Amor, companheirismo, vizinhança, vivência, a vida, como ela é. Eita, Marcelo, eu acho que seu microfone está fechado, né? Desculpa aí que eu estava falando para ninguém, né? Então, uma gratidão imensa, né, Mário? A possibilidade dessa leitura, desse texto, desses cotidianos aí espraiados, dessas marginalidades que
muitas vezes só o escritor, a escritora, com a sua perspicácia, é capaz de capturar e trazer isso, né, a público. E gratidão pela tua presença. A gente vai fazer o sorteio agora, tá? Pois não? Vamos lá. Ok, são três livros, né? São 3 livros, o Circo. Me ajuda aí, Mário. O Circo, Morte Vive e Outros Contos e o Caninos Amarelados. Isso, e Caninos Amarelados. Pronto. Então, a gente vai nessa ordem, né? A gente vai colocar um sorteador eletrônico aqui. Então, o primeiro número sorteado leva o Circo, o segundo, Morte e Vida Severino. Ó, o ato falho. Morte e Vida e Outros Contos. E Caninos Amarelados. Falar em Morte e Vida Severino é até bacana isso, porque em dezembro a gente vai ter também uma live comemorativa ao centenário do João Cabral com o Peron Rios, não é? Então, já confirmadíssimo, o Peron Rios vai fazer essa live comemorativa ao João Cabral de Melo Neto. O poeta residência. Pois é. Então, vamos ao sorteio, ok? Os números sorteados foram o número 13, que foi o primeiro número, depois o número 3 e depois o número 16. É o número de inscrições. 27 pessoas, Mário, se inscreveram, tá? Legal. Para participar do sorteio. Então, o número 13 é o Jonathan Silveira dos Santos. Jonathan, deixa eu ver de que lugar é o Jonathan Silveira dos Santos. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá? E a gente sempre pede para que um autor ele sugira nomes, para que a pessoa que está participando sugira nomes, né? E ele sugeriu o nome da Letícia Verzovski. Então, vamos pesquisar sobre essa autora aí para ver a possibilidade. Esse ano não dá mais, porque a gente já tem as lives já agendadas, mas se tivermos conversa com o escritor no próximo ano, a gente vai, obviamente, fazer um esforço e vamos contactar, né, para ver a possibilidade. Então, você levou o livro O Circo, Jonathan Silveira, tá? Vamos ver o segundo número foi o número 3. E quem levou, olha só, foi uma colega nossa aqui, bibliotecária, que participou inclusive do chat aqui, que é a Lenice Maria Gomes de Lima. Então, ela foi premiada, ela é do Recife, é do Espinheiro, e ela sugere que o próximo convidado, ou que convidemos a Odailta Alves. Eu já queria te dizer que dentro desse circuito, não é, de lives que vão fazer uma referência à consciência negra, temos a Conceição Evaristo, que eu já tinha dito, temos o Rogério Manjate, que é um moçambicano, e o outro nome é Odailta Alves. Ela vai participar também conosco, já está agendado. E tem um outro nome que eu vou revelar depois. E o último número, que vai levar o Caninos Amarelados. Bom, a Lenice Maria Gomes, ela vai levar o livro Morte, Vida e Outros Contos. Tá? E quem leva o terceiro livro é a Aline Ora. Olha, a aluna egressa que participou há pouco fazendo uma pergunta. A Aline Ora, ela é do Recife, de Nova Descoberta. E a autora, ela sugere um autor aqui que é Yandé Albuquerque. Então, olha só. Então, são esses sorteados, né? É um autor, né? O Yandé Albuquerque. Ela sugere. Então, vamos agora para isso. Eu até esqueci da vinheta, né? Nesse meio que atabalhoado aqui do sorteador, mas tudo bem. É isso. Eu agora te faculto, Mário, a palavra para que você faça aí as suas considerações finais. Deixa as suas palavras aí sobre Conversa com o Escritor, sobre a tua presença aqui. Eu já adianto a minha alegria, a minha satisfação, o meu contentamento pelo teu aceito, pelas tuas palavras, pela aula, pelo compartilhamento aqui, né, pela partilha. Então, gratidão
Então, contigo aí. Perfeito. Marcelo, foi um prazer, na verdade. Essa conversa, ela é muito rica, porque, na verdade, ela oportuniza essa interação, né? Essa interação de vivência e tudo mais. Eu acho que vocês estão de parabéns com o projeto. Tem que continuar assim, né, com esse projeto. Tem vários outros escritores aí também maravilhosos no Brasil, escritoras também maravilhosas. E eu acredito, eu fiquei, na verdade, muito feliz de poder participar e de poder compartilhar um pouco do meu ponto de vista, né, sobre as coisas. Eu acredito, eu sou um adepto ferrenho da ideia de que a leitura, o prazer da leitura, ele precisa ser desenvolvido sempre, cada vez mais na sociedade. E eu acho que a sociedade que se pretende civilizada, que se pretende uma sociedade diversa, não é? Ela precisa de leitores, precisa de pessoas que leiam, que reflitam, porque é isso, não é a leitura que se encerra em si, né? Mas é essa possibilidade que a leitura dá de desenvolvimento do ser humano. Então, isso é fantástico. E é isso, cara. Eu agradeço muito também a vocês, todos que participaram aí. E é isso, um abraço para todo mundo. Gratidão, Mário. E aí eu encerro, né, essa 22ª edição do Conversa com o Escritor, endossando, né, nossa gratidão, nosso agradecimento ao Mário, e fazendo um convite para que sexta-feira, numa edição especial, não é, de uma série de lives com referência à Consciência Negra, ao mês da Consciência Negra, que assistamos aqui essa presença também muito potente da escritora mineira, né, Conceição Evaristo, tá? Então, para vocês, uma boa noite e um bom feriadão aí, fim de feriadão, e uma terça-feira que vem aí de labuta e de muito trabalho. Até lá. Valeu, Mário. Tchau.